Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso terceiro encontro da semana Fale Japonês em meia hora. Eu sou Jin Takahashi, professor de idiomas há mais de 15 anos e idealizador do Fale Japonês. Ao longo desta semana, eu estou mostrando para você tudo o que você precisa para aprender o idioma japonês de uma vez por todas, com 30 minutos de estudo por dia, e ainda assim atingir a segurança que você precisa para se comunicar com os japoneses mais rapidamente. Um passo a passo que tem trazido resultados mais rápidos para centenas de alunos meus, brasileiros que já haviam tentado de tudo para aprender o Nihongo sem sucesso. Alguns desses alunos saíram do zero e conseguiram passar na prova do JLPT N5 em menos de um ano de estudo. Outros já haviam comprado vários cursos e tentado de tudo. Só tenho a agradecer, muita gratidão ao Sensei e à equipe Fale Japonês também. E essa comunidade samurai que é riquíssima, que é muito bacana, de uma humildade, uma simplicidade. Todos envolvidos num objetivo de aprender, se tornar melhor. Não importa a idade, né? Não importa o que fazem, né? É tão importante isso. Eu sou muito grata porque hoje a minha vida é diferente. Hoje eu vejo o Japão diferente e tem assim um leque de possibilidades para nós ao estudarmos o Nihongo. Eu vejo também que eu sou bem mais valorizada porque sei mais um pouco do Nihongo, né? Eu tô na luta, assim como todos aqui. Eu não sei mais do que ninguém e eu não sou melhor do que ninguém. Desejo assim que essa comunidade cresça ainda mais. O que eu posso falar do professor Jin? Esse ser iluminadíssimo, que é uma força de vontade da gente aprender, que tem assim... Nossa, ele passa assim pra gente toda a energia de você querer saber mais, de você querer aprender. E é uma parte assim, é muito dinâmico. Eu achei assim, talvez fosse mais tranquilo, tal. Não, a aula dele realmente, você senta ali na frente do computador, é como se estivesse na sala de aula mesmo. Ele fala diretamente, olhando para você, é como se você falasse com você. Muito obrigada, gente, por isso, por hoje eu estar assim mais em paz com o Japão e estar principalmente mais feliz, porque hoje eu consigo entender e me fazer entender. Todo brasileiro, se puder, que estude, porque não é um investimento sem retorno, é um investimento com retorno. E aqueles também que estão longe, não desistam, porque realmente faz uma grande diferença quando a gente sabe o Nihongo. Sempre tem portas abertas para nós, então eu só tenho a agradecer. Jin, não vai antes de mim não, tá? Espera aí primeiro, tá? Por favor, onegaishimasu. Eu não ia conseguir ficar sem você, tá? Beijo. Lembrando que não importa o seu nível atual ou o motivo pelo qual você acredita que ainda não aprendeu o Nihongo. O que você terá acesso aqui é um passo a passo completo que pode ser seguido de forma simples por qualquer pessoa para aprender o Nihongo de forma leve e com apenas meia hora por dia. Você não precisa de muito tempo disponível ou qualquer outra coisa além de um celular ou um computador com acesso à internet para isso. Mas você precisa realmente prestar atenção em tudo que eu passarei aqui para conseguir percorrer o plano corretamente. Na primeira aula, eu falei para você o que você precisa para realmente evoluir no aprendizado do Nihongo e o que impede, ou no mínimo, dificulta muito o aprendizado do idioma japonês pelos brasileiros que moram aqui no Japão, para que isso não afete você também. Na segunda aula, anterior a esta que está acontecendo agora, você aprendeu a usar uma única estrutura que ajudará você a se comunicar em inúmeras situações importantes do dia a dia. Afinal, eu ensino o idioma japonês através de estruturas, e a que passei na aula 2 é uma delas.
para você utilizar os adjetivos de forma correta em qualquer situação do dia a dia. E durante a aula de hoje, você irá descobrir os segredos por trás da metodologia que te permitirá aprender o Nihongo com menos de 30 minutos por dia. Você ainda terá a oportunidade de provar um pouco dessa metodologia neste encontro de hoje, porque você terá acesso a uma aula para que fique ainda mais claro como ela funciona. Depois disso, você não terá mais dúvidas sobre qual é a forma mais fácil e leve de aprender o Nihongo. E não para por aí, ainda haverá mais um encontro, o quarto e último, na segunda-feira, onde você descobrirá como colocar em prática de forma ainda mais aprofundada essa metodologia para aprender Nihongo com a minha ajuda e o meu suporte. Lá, você terá a chance de dar o próximo passo e continuar comigo nessa jornada. Vou revelar uma condição especial que eu preparei para quem está participando da semana Fale Japonês em meia hora. Uma chance única de aprender o idioma japonês de forma ainda mais organizada, profunda e prazerosa. Tudo com a minha ajuda e suporte durante essa jornada. Bem, além disso, também é importante lembrar que depois dos nossos encontros oficiais, também acontecerão lives ao vivo. Nessas lives, falarei um pouco mais sobre o conteúdo de cada uma das aulas e você terá a chance de tirar as suas dúvidas e também interagir com todas as outras pessoas que estão participando do nosso encontro, do nosso evento Fale Japonês em meia hora. São milhares de pessoas que estão participando da semana Fale Japonês em meia hora. Agora, eu quero saber se você está realmente comprometida a aprender e pôr em prática tudo que eu estou ensinando durante esta semana. Coloca aqui embaixo nos comentários uma hashtag dizendo assim: vou falar Nihongo. Se você fizer isso, estará dizendo que isso não é apenas mais uma aula comum, mas sim a sua oportunidade de fazer algo que você pode mudar a sua qualidade de vida aqui no Japão. Se você não aguenta mais as frustrações e a insegurança por não conseguir se comunicar de verdade em Nihongo, essa é a sua oportunidade de dar o próximo passo para conseguir dominar o idioma japonês de forma mais simples possível. Chegou a hora de eliminar de vez a vergonha de sair de casa e realmente ter uma voz ativa e participar ativamente da sociedade e ter total liberdade para fazer o que você quiser aqui no Japão, sem receios. Há alunos que já conseguiram mudar a sua realidade de vida aqui no Japão, seguindo os passos apresentados, o passo a passo apresentado com a minha metodologia de ensino. Olá, meu nome é Elizabeth, eu moro no Japão há pouco mais de 20 anos e nesses anos morando aqui eu já cheguei a fazer alguns cursos, mas infelizmente acabei desistindo. E fui aprendendo a língua japonesa através de alguns amigos que falavam bem e no dia a dia das fábricas. Mas eu sempre sentia a necessidade de falar melhor a língua, de ter mais fluência e para poder falar mais com os japoneses. Eu sempre morei no interior, trabalhava pela empreiteira e sempre com líderes brasileiros, no qual eu fui me acomodando com o passar dos anos. Mas há um ano eu me mudei para uma província maior. E aí sim, foi onde eu senti a real necessidade de falar melhor a língua, de ter mais fluência, né? Até porque hoje eu trabalho somente com japoneses. Também para ter uma oportunidade melhor de trabalho. E a partir daí eu comecei a buscar um método de aprendizagem que fosse mais flexível com meus horários. Mas eu precisava aprender e aprimorar mais a língua. Foi quando eu assisti um vídeo do professor Jin Takahashi, onde ele falava sobre a linguagem dos sinais em japonês. E eu achei muito interessante a sua aula, a sua explicação, né? Porque, para falar a verdade, eu sempre tive dúvidas com relação à língua, se algum dia eu iria conseguir ter uma boa fluência, né? Se eu conseguiria me expressar da maneira como eu sempre quis. E hoje, estudando com o professor Jin Takahashi, através da sua metodologia de ensino, e aprendendo muito a cultura japonesa, que aliás é muito interessante, hoje eu acredito. Bom, deixe o seu telefone celular de lado ou desligue as notificações caso esteja assistindo a esta aula pelo celular. Se possível, assista a aula com fone de ouvidos para se manter concentrado e evitar possíveis distrações externas.
Um bloco de anotações e caneta para fazer algumas anotações importantes pode ser útil para masterizar a informação, principalmente se você for um aluno sinestésico, ou seja, que precisa desse contato com a informação para absorvê-la. Eu escolhi esta aula por alguns motivos. Primeiro, porque eu acredito que ela realmente pode mostrar claramente para você como funciona a metodologia. E você irá entender melhor porque ela tem trazido resultados mais rápidos e mais efetivos. Segundo, o conteúdo é muito relevante segundo os próprios alunos do Fale Japonês. Então preste atenção e absorva tudo o que será passado. Agora sim, fique com uma aula que faz parte do curso fechado do Fale Japonês. A partir de agora você vai assistir uma aula que eu preparei para você que contém um dos conteúdos que está no meu curso fechado, que é uma aula de onomatopeia. Mas antes de mais nada, eu queria que você me dissesse se você sabe o que são onomatopeias. Se você respondeu que seria sons como, por exemplo, au-au, piu-piu, toque-toque, por exemplo, você está certo. É exatamente isso. As onomatopeias são figuras de linguagens que nós utilizamos para expressar determinado tipo de som, textura, emitido por algo animado ou inanimado. Ou seja, emitido por algo vivo, como animais ou pessoas, ou por uma máquina, por exemplo. Tá? O som de um trovão, por exemplo, da natureza, kabum, é uma onomatopeia, não é mesmo? E aí, eu quero que você entenda isso, porque nós temos na língua portuguesa as onomatopeias, mas em Nihongo, as onomatopeias elas ocupam um espaço muito importante no idioma. Eu costumo dizer que, e é muito importante que você entenda isso, para você entender o porquê que eu decidi trazer este conteúdo para você. Em Nihongo, elas estão presentes em muitas situações. E o japonês utiliza ela naturalmente na sua vida diária, na sua comunicação diária. E muito provavelmente você já deve ter ouvido algumas das onomatopeias no seu convívio diário com os japoneses. E é importante que você entenda isso, porque eu decidi trazer esta aula, visto que os meus alunos consideram esta aula de onomatopeia, que está no meu curso, uma das aulas muito interessantes que eu tenho no curso, porque eu utilizo destas aulas de onomatopeia para falar sobre cultura, sobre história, sobre vários outros elementos do comportamento do japonês, não é mesmo? E das linguagens utilizadas pelos japoneses para se comunicar. Então, uma onomatopeia ela pode ser um adjetivo, por exemplo, ou seja, uma qualidade, ou um aspecto, né, que nós atribuímos a algo, por exemplo. Pode ser um sentimento, pode ser um som. E eu quero que você entenda isso a partir de agora, tá bom? Bom, você já entendeu que as onomatopeias elas são importantes para a gente e que elas possuem um papel, na verdade, dentro da nossa comunicação, muito relevante, que vai nos ajudar a ter uma fluência no idioma japonês, e que são diferentes do português. Português, acredito que nós temos um pouco menos. Só para você entender, eu não sei exatamente em português, mas em Nihongo nós temos mais de 4.500 onomatopeias existentes na língua. Só para você ter uma ideia. E olha só, é uma parte da língua, como a língua é viva como um todo, mas é uma parte que ela, o tempo todo, sofre aí algumas mudanças. Não mudanças exatamente, mas surgem novas onomatopeias o tempo todo. Porque eu posso criar uma onomatopeia de acordo com aquilo que eu estou ouvindo. Se eu ouvir, por exemplo, um certo barulho e falar, olha, você ouviu esse kiri-kiri-kiri, por exemplo? Eu ouvi desse jeito. Então, a maneira com que eu ouço aquele som, eu reproduzo ele na minha voz para que eu possa passar para você aquilo que eu estou querendo dizer. Este som, olha, específico, né? Tom, 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 por exemplo. Se eu falo, por exemplo, que caiu um objeto pesado e fez um estrondo como tom, isso é uma onomatopeia, né? Ela não necessariamente será com um som repetitivo, como você já deve conhecer, né? Como betá-betá, guiri-guiri, né? Essas são algumas onomatopeias mais comuns de ouvirmos, que elas são repetitivas, mas nem sempre será assim. Só para você entender neste momento. Antes de mais nada, eu quero que você entenda o Gogen,
gogen, que significa etimologia. A etimologia da palavra onomatope em Nihongo, né, é o que eu vou explicar para você a partir de agora. Ou seja, de onde veio, qual é a origem, né, desta palavra onomatope que os japoneses utilizam. Primeiramente, você precisa entender que nós temos ela em vários idiomas, em quase todos os idiomas, eu me arrisco a dizer, tá? Não entendo, não é mesmo? Não sei falar todos os idiomas existentes no mundo, porém, eu imagino que tenhamos, tá? Nós temos essa palavra onomatopoia, escrito com 2 i's, que vem, a origem dela é do grego antigo, tá? Da Grécia Antiga. Então, nós temos aqui o grego. Então, a partir do grego, tá? Em inglês, nós também temos, em inglês, nós escrevemos dessa forma. Onomatopoeia. Onomatopoia. Assim. E aqui é em inglês. Ok? E aí nós vamos ter também em francês, que é onomatope. Onomatope em francês. E em Nihongo, nós falamos onomatope. E é escrito em katakana o no ma to pe. O que eu quero que você entenda aqui é que em Nihongo nós falamos em francês. Então, a partir disso, você já entende que a origem da palavra onomatope em Nihongo é do francês, onomatope. Tá? De forma geral, tá? Como eu disse para você, nós vamos ter aí onomatopeia, né, nos idiomas de forma naturalmente. Às vezes a gente nem percebe, não é mesmo, que estamos utilizando uma figura de linguagem. Inclusive, em português também temos. Então, está aqui a etimologia da palavra onomatope. Ponto. Vamos entender isso, tá? Todos os japoneses vão entender a palavra onomatope? Pode ser que não, tá? Pode ser que você encontre japoneses mais tradicionais, mais conservadores, né? Pessoas mais velhas, que não entendem a palavra onomatope, que é uma palavra de origem estrangeira, um gairaigo. Pode ser que, né, eles não irão entender que é exatamente isso que eles utilizam para atribuir um aspecto, uma qualidade a algo, né? Um adjetivo a algo, como liso, áspero, brilhante, né? E assim por diante. Pode ser que não, tá? Ou um som e tudo mais. E aí, é aqui que entra, tá? Aquilo que eu quero que você entenda neste momento. As onomatopeias, nós utilizamos, tá? O Gyongo, este vocabulário para nos referirmos a um tipo de onomatopeia. Aqui é go, tá? De Nihongo, Portugaru-go e assim por diante. Nós lemos Gyongo. E nós temos também a Gitai-go. Gitai-go. Neste momento eu vou escrever em hiragana para ser mais fácil para você, tá bom? Gitai-go. O que é isso? Gyongo, este on, nós escrevemos o kanji de som, ou seja, são onomatopeias que nós utilizamos para expressar som. Mas que tipo de som? Som de coisas inanimadas, como uma máquina, por exemplo, um carro, por exemplo, né? O som do motor de um carro, por exemplo. Um som, né, de algo inanimado. E o Gitai-go nós utilizamos para descrevermos um estado
estado de algo inanimado. Tudo bem até aqui? Tá? Por exemplo, enfim, um gitaigo. Algo que está... vou deixar para fazer melhor para você depois, tá? Vamos lá. Um gitaigo, por enquanto, tenha em mente que é para expressarmos um estado de algo inanimado. Aqui é som, aqui é estado. E aí nós temos gisego. Vou explicar tudo, tá? Depois eu faço algumas alusões para você aí entender um pouco melhor. Gisego. Gisego. Alguns i eu ponho o acento, outros não, né? Mas enfim. O gisego, esse C, nós escrevemos o kanji de voz. O que significa que nós temos aqui sons. As onomatopeias são utilizadas para expressarmos sons, tá? De objetos animados, ou seja, pessoas e animais. Tá? Então, um som de um espirro, um som de uma tosse, um som de um latido, de um miado, de um piado, por exemplo, tá? De um rugido, por exemplo, é um gisego. E aqui nós teremos uma outra onomatopeia, uma outra classe de onomatopeia. Opa, estou colocando novamente o gitai, né? Perdão. Que nós chamamos de gyogo. Gyogo. O que é o gyogo? Gyogo. Tá? Só para você entender que este traço aqui em cima, ele alonga o som desse gyo, né? Do yo, né? Na verdade, perdão. Do yo, gyogo, tá? É este u que nós temos aqui. Mas, enfim. Então, gyogo é aquilo que nós utilizamos para expressar um estado de algo animado. É como se estivéssemos aí dando uma qualidade. Como, por exemplo, os adjetivos, né? Se aquela superfície é sube, ela é lisinha, né? Ou sará, que é sequinha, por exemplo, ela é um gyogo, tá? Então, nós temos aqui a possibilidade de darmos uma qualidade para algo com gyogo, tá bom? E aí nós temos aqui, ainda além disso, teremos uma outra onomatopeia, que é o gijogo. Gijogo. Ah, estou colocando hiragana. Ok? Gijogo. Pronto. Já entendeu que esse tracinho aqui em cima alonga o som deste U aqui, não é mesmo? Então, é deste yo, né? Do jo. Aqui no caso é jo. Jo. Gijogo. Tá? O gijogo, ele é uma onomatopeia, seria uma onomatopeia que nós utilizamos para expressar sentimentos, estados psicológicos, por exemplo, tá? Dores, por exemplo. Então, esse seria o gijogo, tá bom? Mas, enfim, por que eu digo tudo isso aqui para você? Aconteceu que Kim Daiichi, se você não conhece, em 1978, ele classificou as onomatopeias desta forma, como Gyongo, Gitaigo, Gisego, Gyogo, que seriam os estados para coisas, os estados, né, para coisas inanimadas, o som para coisas inanimadas, e aqui o estado para coisas animadas, para seres vivos e animais, e o som de coisas animadas também. E também as partes sentimentais e psicológicas. Porém, tá? Porém, se você não conhece Kim Daiichi, que eu estou falando, ele é um estudioso e linguista muito importante na história da língua japonesa. Foi ele quem escreveu o primeiro dicionário da língua japonesa, escrito à mão, inclusive, tá? E aí os seus descendentes, né, suas outras gerações dele, foram também seguindo os mesmos passos, o seu filho, o seu neto, seu bisneto e assim por diante, e também seguiram esta carreira, né, de linguista que estão até hoje, uma das gerações dele, a atual, não me lembro agora o nome dele, mas também é Kim Daiichi, porque é o mesmo sobrenome,
é o administrador da biblioteca de Yamanashi-ken, por exemplo, e ele também escreve os dicionários da língua japonesa até hoje. Então, é um nome muito importante dentro da língua japonesa para você entender, tá? Kindaichi. Se você tiver que buscar um dicionário, busque por um dicionário que seja escrito por essa linhagem dos Kindaichi, tá bom? Então, ele definiu que seriam desta forma dividido as onomatopeias. Só que o que acontece? Hoje, nós já não utilizamos mais todas elas para definir as onomatopeias. Nós resumimos isso em apenas duas, Gyongo e Gitaigo. Algumas pessoas utilizam Giseigo, tá? Para explicar o som emitido por animais e pessoas e tudo mais, mas, de forma geral, nós podemos classificá-las em Gyongo e Gitaigo, e ambas terão, né, esses significados aqui de estado, textura e tudo mais, e a outra de som emitido por algo, tanto animado quanto inanimado, tá bom? Por exemplo, você já deve ter ouvido girigiri. Né? Girigiri é algo que está por um tris, por exemplo. As peças estão girigiri no seu ambiente de trabalho, ou seja, está por um tris para acabar. Né? Burin wa girigiri desu. Né? Jikan ga girigiri. Está quase ali em cima, quase não vai dar tempo para fazer alguma coisa. Densha no jikan ni girigiri manyaimashita. Eu consegui chegar ao horário do trem girigiri, tipo, quase em cima da hora, né? Girigiri, quase eu bati o carro, por exemplo, né? Com outro carro, né? E aí você tem essa questão de por um tris, você já deve ter ouvido. Agora, né? Nós estamos... Eu vou dar alguns exemplos para você aqui que acredito que você vai se identificar. Agora que nós estamos no verão, tá? Aqui no Japão, muito provavelmente, você vai ouvir esta onomatopeia, tá? Que é, perdão, mushi-mushi, mushi-mushi. Mushi-mushi significa algo que é sufocante quase, né? Mas é importante você lembrar que nós temos aqui um verbo que é musu. O verbo musu significa cozer a vapor. Então, a partir do momento que você tem o cozer a vapor, você tem, a partir deste kanji, a possibilidade de ter mushi, mushi escrito em kanji, ok? Mushi, mushi. Vou colocar aqui, ó. Mushi, mushi. Por que eu estou fazendo isso tudo para você aqui? Para você entender que alguns vocabulários, algumas onomatopeias, elas provêm de algum tipo, né, de um kanji, de um verbo e assim por diante, mas não será sempre assim, tá? Então, mushi-mushi é essa sensação que a gente tem sufocante por conta da quantidade de umidade no ar, né? Shitsudo é a umidade do ar, que é muito alta no Japão, principalmente na época do verão. E olha só, eu posso usar aqui, olha, vou até apagar aqui e fazer assim para você, que muito provavelmente você vai ouvir. Mushi atsui. Atsui significa quente, quente. Atsui, mushi atsui. Mushi atsui, então, é quando é aquele quente abafado por conta dessa sensação de estarmos em uma mushinabe. A mushinabe é uma panela de cozer a vapor, por exemplo. Então, a sensação de você estar em uma panela de cozer a vapor e quente, tá bom? Vamos apagar isso aqui, porque eu quero passar uma outra onomatopeia que eu acho interessante, porque nós ouvimos agora muito os japoneses falando. Jime-jime. Jime-jime, se você não sabe, nós temos um verbo, inclusive em Nihongo, claro, que significa essa umedecer, tá bom? Deixa eu escrever primeiro ele para você entender melhor. Peraí, perdão. Que é shimeru. Shimeru. Podemos falar shimeraseru. Raseru, shimeraseru. Shimeraseru. Tá? Esse ru é o verbo aqui no infinitivo, shimeru, que é umedecer. Shimeraseru é fazer ficar umedecido, tá? Enfim. E aí você tem aqui, a partir deste kanji, você vai ter o jime, 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 por conta deste verbo.
Jime é quando você tem essa sensação que você está o tempo todo molhado, úmido, por conta do suor, né? Você sua, né? Por conta do calor, por conta de estar abafado e tudo mais, e acaba tendo essa sensação. Betá seria outra, que é dessa sensação de grudento, não é mesmo? Também é uma sensação que a gente tem no verão, tá? Quando a gente fala, por exemplo, né? Atama ga itai desu. Atama ga itai desu. Eu estou falando que a cabeça está doendo, mas ela pode estar doendo em várias, né, de várias formas. Gangan. Gangan itai desu. Gangan. Gangan é algo como... Peraí. Gan. Tá? É algo como pulsante. Gangan suro. Gan. Tal como pulsante. Para você entender que nós temos aqui algumas onomatopeias que nós utilizamos para dor, por exemplo. Nós temos uma que é zuki. Zuki é latejante, por exemplo, que lateja. Por exemplo, din. Din é uma outra, tá? Din. É até o meu nome que está aqui, não é? Din. Din é uma dor que ela é como uma dormência, tá? Insistente, porém dá para suportar. Mas tem outras, como chico, por exemplo. Chico é quando dá fisgada. Sabe que você tem fisgadas no estômago, por exemplo, né? Essas onomatopeias, que nem zuki, por exemplo, a gente pode usar para dor de dente, dor de cabeça, né? Chico, quando dá fisgadas no estômago. São expressões que nós utilizamos em consultório médico, por exemplo, para expressar aí, né, esse estado, né, que você está assim, moia. Moia é quando você fica ansioso, angustiado, né, que é alguma coisa que está moia, tá meio que essa sensação estranha, né, sentimental, por exemplo. Nós entramos aqui numa área mais psicológica. E aí, você entende, por exemplo, que são utilizadas para expressarmos determinado tipo de dor, a intensidade dessa dor em consultórios médicos. Só para você ter uma ideia, a Pfizer, que é a empresa de farmacologia, que hoje mais conhecida por conta da vacina do Covid, ela fez uma pesquisa com mais de 5.000 pessoas no Japão para saber o quanto de onomatopeia elas utilizavam dentro de consultórios médicos. E mais de 80%, cerca de 85% das pessoas entrevistadas disseram que utilizam porque é mais fácil de expressar aquilo que estão sentindo para o médico. E os próprios médicos disseram que também é mais fácil entender o que o paciente está sentindo, o tipo de dor, através das onomatopeias. Olha como é abrangente isso, não é mesmo? Para você ter uma ideia da importância, né, de entendermos a origem das onomatopeias na língua japonesa, tem uma onomatopeia que os japoneses, por mais de 100 anos, utilizaram sem saber a origem dela. Não sabiam a origem. Até que em 2018, 2 estudantes da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, resolveram estudar uma onomatopeia em Nihongo, que é pochan, que deu origem à onomatopeia pochá. Agora, preste atenção, porque esta onomatopeia, ela indica para a gente, ela faz alusão de um som emitido por uma gota que cai em uma poça d'água. O que eles fizeram? Em laboratório, eles colocaram um recipiente transparente com água e aí colocaram uma gota para cair ali. E eles registraram isso em imagens com câmeras superpotentes, que deixava muito lento aquilo. Eu não sei exatamente, não entendo de câmeras assim, mas a câmera era uma câmera que tinha uma capacidade de fazer com que aquela imagem fosse gravada, registrada em uma velocidade muito lenta, a ponto de observarem o que acontece quando uma gota de água cai em uma superfície com água, né, em uma poça d'água. O que acontece? Esta gota d'água, ao cair, ela forma uma bolha de ar. Formando esta bolha de ar, ela, obviamente, irá fechar aqui a superfície da água. Mas, ao fechar a superfície, este ar ele precisa sair. Ao sair, ele expele
desta forma, novas gotículas de ar. Aliás, perdão, gotículas de água. Essas gotículas irão cair novamente na superfície d'água, fazendo todo este barulho, não é verdade? E este balé da gota d'água caindo em uma superfície d'água, né, faz o som de pochan, pochan, pochan. E aí descobriram que pochan era isso, o som que emite a gota d'água caindo em uma poça d'água. O problema é, eles não registraram o som, que era o mais importante neste momento da pesquisa. E eles enviaram para os pesquisadores japoneses esta pesquisa que eles fizeram lá em Cambridge. Os japoneses, cientistas, resolveram reproduzir aquilo que eles haviam feito na Universidade de Cambridge, aqui no Japão, agora sim, com uma câmera também potente para registrar todo este balé da gota d'água caindo, assim como o som emitido. E chegaram à conclusão que, de fato, tá? Pochá, 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 pochá. Desculpa, tá? Tá ruinzinho aí o meu ya, mas é assim, o ya. Pochá, pochá. Pronto. Aí sim, nós temos aqui a explicação do porquê que pochá, pochá é uma onomatopeia utilizada para nos referirmos ao som da gota d'água que cai em uma poça d'água. Para você entender que levou 100 anos para que pudesse explicar isso cientificamente. Então, não são todas as onomatopeias que nós conseguimos explicar para você. Você precisa entender a onomatopeia. Tá bom? Por exemplo, tá? Quando eu falo para você que hoshi ga kirakira, hoshi ga kirakira, kirakira é tipo brilhante, né? Ela brilha, brilha. Então, por exemplo, eu li um artigo uma vez de um escritor americano que viveu no Japão e que, ao voltar para os Estados Unidos, resolveu escrever um livro de contos infantis das histórias infantis japonesas, do folclore japonês, como o Momotaro, por exemplo, para as crianças que são falantes da língua inglesa poderem entender um pouco sobre mais os contos infantis japoneses. Quando ele começou a escrever traduzir praticamente a história para inglês, ele se deparou com as onomatopeias que estão muito presentes em livros infantis, por exemplo. E ele não conseguiu passar aquilo para o inglês. O que ele fez? Ele decidiu deixar do jeito que elas estavam. Star, né? Que é a little star, kira, kira. A pequena estrelinha, né? A pequena estrela, kira, kira. E as crianças que são falantes da língua inglesa, independentemente de serem americanos ou não, conseguiram entender aquela expressão dentro daquele contexto. Então, o que eu quero dizer para você é, entenda o contexto e comece a pensar agora. Espero ter trazido para você com essa informação uma sementinha, plantado uma sementinha da curiosidade em você neste momento em relação às onomatopeias, para que você possa entender a importância de conhecermos, né, elas para adquirirmos uma fluência. Se você é um aluno que procura a fluência do idioma japonês, muito provavelmente será muito importante para você entendê-las. E agora, se dá aquele estalo em você quando você estiver falando com o japonês e perceber que ele está usando uma onomatopeia, será maravilhoso. Já acredito que estará dando frutos essa sementinha que eu plantei em você. Tá? Preste mais atenção agora, apure os seus ouvidos e comece também a entender as onomatopeias e utilizá-las, porque elas são muito importantes, né, e essenciais para que você possa adquirir uma fluência e uma comunicação muito fluida com o povo japonês. Mas antes de terminarmos essa aula, eu queria falar para você de duas onomatopeias, aliás, 3 onomatopeias que são utilizadas como gyongo, que nós temos aqui, que imitem som. Como, por exemplo, a do cachorro em japonês é wan wan, e não au au, como em português, por exemplo. Os gatos falam nha, nha, ou nhan, nhan, algumas pessoas também falam desta forma para expressar o som emitido pelos gatos, do miado, né? O miau, miau, por exemplo, que nós temos em português. Assim como qualquer cocô
é para o som emitido pelo galo em japonês, não é mesmo? Na onomatopeia em Nihongo. Em português, nós falamos cocoricó, por exemplo. É diferente. Então, nós temos aqui outras onomatopeias para que você possa entender um pouquinho mais, uma vez que eu não passei aqui para você muitos, né, de Gyongo, que são sons, tá bom? Outra coisa que eu acho importante você saber é, as onomatopeias, elas podem ser escritas tanto em katakana quanto em hiragana. Acho que você percebeu que eu escrevi em katakana a grande maioria. Eu gosto de escrever em katakana para diferenciar um pouquinho das outras palavras que nós temos nos nossos contextos escritos em Nihongo. Mas elas podem ser escritas também em hiragana, como você pode ver aqui, quando eu coloquei o pocha pocha. Tá legal? Agora sim, deixa aqui o seu comentário. Eu quero saber se essa aula foi legal para você, se você gostou da informação. E a nossa semana Fale Japonês em Meia Hora ainda não acabou. Tem muita coisa para a gente fazer. Então, muitíssimo obrigado por enquanto e a gente se vê. Já, né? Arigatou gozaimashita. E aí, conseguiu entender? Percebeu como é possível aprender substancialmente em 30 minutos? Me diga aqui embaixo nos comentários o que você achou desta aula e do conteúdo apresentado. E dessa mesma forma, é possível percorrer todo o caminho até a fluência no Nihongo. Bem, eu espero que você tenha gostado desta aula. Tudo foi preparado para que você tivesse a melhor experiência possível. Mas ainda não acabou. Ainda temos mais um encontro para fechar com chave de ouro a nossa jornada. Eu realmente me preocupo em entregar o melhor conteúdo e as melhores estratégias para você aprender a falar Nihongo de uma vez por todas, mesmo que você já tenha tentado de tudo e tenha pouco tempo disponível. Por isso, em instantes, eu irei te passar o plano que os meus alunos seguem e a ordem do que você deve aprender e por que cada item desses é importante. Mas, antes disso, agora que você entendeu como é possível aprender o idioma japonês de forma simples e mais rápida, sem precisar ficar horas assistindo aulas entediantes, eu tenho um último aviso e convite para te fazer. Na próxima aula, eu revelarei a maior e melhor oportunidade para você se aprofundar ainda mais no aprendizado do Nihongo. Ao longo desta semana, eu te mostrei o que você precisa para fazer para evoluir no Nihongo, os erros que você deve evitar e o que você precisa para aprender o idioma com meia hora por dia. Mas, na última aula, eu irei te apresentar um caminho ainda mais organizado, rápido e fácil para que você acelere ainda mais o seu nível de entendimento e conversação no Nihongo. Nessa aula, você terá a chance de dar o próximo passo e receber todas as nossas ferramentas, ajuda e suporte para aprender a falar o idioma japonês. Você poderá entrar na próxima turma do curso fechado do Fale Japonês e ser um samurai, uma samurai da nação dos falantes de Nihongo comigo aqui no Fale Japonês. Só que é o seguinte, milhares de pessoas se inscreveram e participaram da semana Fale Japonês em meia hora. E na segunda-feira, você e todos os outros inscritos terão a chance de dar esse próximo passo. O problema é que eu tenho um número limitado de vagas, até porque o valor é especial. Se apenas uma parte dos inscritos decidirem se inscrever no treinamento, você corre o risco de ficar sem a sua vaga. Então agora eu irei revelar o passo a passo estratégico para você aprender o Nihongo e logo em seguida o que é mais importante para você saber antes de eu abrir as inscrições. Primeiro, eu te apresentarei o mesmo mapa que os meus alunos utilizam para ter esses resultados incríveis que você viu ao longo desta semana. Esse mapa é dividido em 5 passos, uma sequência de passos que devem ser feitos um de cada vez, de forma correta, para que você tenha a máxima eficiência no aprendizado do idioma. Eu quero mostrar isso para você na lousa. Vamos lá? Para facilitar o seu entendimento, eu vou fazer um pequeno gráfico aqui na lousa. Então nós temos 5 passos. 1, 2, 3, 4, 5. Temos aqui o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, o quarto passo e o quinto passo a seguir dentro da minha metodologia. O primeiro passo é o passo que eu chamo de a base. A base. Ok?
O que é a base? Tecnicamente, o que você deve aprender é hiragana e katakana, alfabeto, pronomes demonstrativos e interrogativos, advérbios de tempo, advérbios de lugar, conjugação verbal, que é a forma mas, por exemplo, valores, horas, dias da semana, algumas partículas como o a, no, cará, madê, que serão essenciais para a formação de frases. Isso aqui é para você saber o que deve aprender, mas não perca a atenção no que eu estou falando. Neste passo, você irá receber o conhecimento fundamental dos silabários, para que consiga ter uma boa base para começar a ler e escrever as primeiras frases. É quando você passa a conseguir entender o idioma. Aulas, vídeos, programas de TV, anime, mangá, etc. Consegue também ler grande parte de um menu de restaurante, deixando de pedir sempre core, core, core e apontando o dedo para o menu. Você também aprenderá os numerais, para que possa conversar sobre valores, salários, datas, tempos, etc. Quando você aprender tudo isso, já conseguirá resolver muitas situações do dia a dia, pois você já conseguirá fazer e responder perguntas de forma bem satisfatória para manter uma conversação em qualquer lugar, com mais segurança de se expressar sem ter medo de estar falando de forma errada. E cada item desses é ensinado de forma simples e prática, com estruturas base, como você viu na aula 2 e na aula do curso que você teve acesso hoje. Bom, agora vamos para o passo 2, que eu chamo de fluidez. O que você deve aprender é parentescos, dias do mês, fazer convites, advérbios de intensidade, pronomes interrogativos, adjetivos, cores, conjunções, posições, partículas e, ni, de, to, wo, ya e assim por diante. Aqui você irá aumentar o seu vocabulário e aprender muito mais estruturas para aumentar o seu repertório de forma geral no idioma. Também irá aprender os tipos de contagens específicas que temos no Nihongo, como shitotsu, futatsu, mitsu, ippon, ichimai, ichidai e assim por diante. Seu entendimento das conversas do dia a dia e a sua leitura ficam muito mais fáceis. Você não precisa fazer força para entender tudo o que está sendo dito à sua volta e consegue se expressar e argumentar muito mais facilmente e ter conversas um pouco mais profundas. Agora vamos para o passo 3, que eu chamo de aprimoramento. O que você deve aprender é formas de contagem em geral, pronomes interrogativos, forma passado afirmativo e interrogativo, tempo, ou seja, sobre o clima, comparativos, preferências, comparações em geral, expressar desejo e preferências, fazer convites, o verbo transitivo e intransitivo. Nessa etapa, as pessoas notam que você já está ficando mais fluente e com o domínio do idioma que a maioria não alcança. Muita coisa que ainda não entendia, principalmente em relação a verbos transitivos e intransitivos, passa a ser clara para você. Como a grande diferença entre dizer parei o carro e dizer o carro parou. E como eu uso muito da história e da cultura como aliadas na minha metodologia, você já terá um certo nível de conhecimento disso, o que o tornará uma pessoa muito mais atraente para uma conversa e acaba conquistando um respeito muito grande dos japoneses. Agora vamos para o passo 4, que eu chamo de dominando o idioma. O que você deve aprender aqui é várias ações em uma única frase, vários adjetivos em uma única frase,
vários fatores do mesmo universo em um mesmo contexto, possibilidades e a forma coloquial da língua. Aqui você já consegue conversar e montar frases cheias de detalhes e gramaticalmente corretas, para que a outra pessoa consiga realmente visualizar o que você está falando. Agora sim, vamos para o passo 5, que eu chamo de fluência. Neste passo, você deve aprender a expressar opiniões, reportar aquilo que foi dito por terceiros, questão adicional, que em inglês nós falamos question tag, pronome relativo que, ação e reação, conjunção condicional. Para você conseguir pensar em Nihongo, você já não faz mais a tradução simultânea na sua cabeça como você fazia antes. O idioma fica mais natural e fluido. Qualquer conversa, formal ou informal para você, já não é mais um enorme problema. Você praticamente domina os kanji para o JLPT N5 e muitos outros. Esse é o caminho que todos os meus alunos conseguem para dominar o Nihongo rapidamente, se dedicando apenas meia hora por dia. Com um mapa como esse, desenhado e pensado para você ter resultados incríveis em pouco tempo, apenas seguindo um plano simples, executando tudo que está dentro do plano, não há como você não falar o idioma japonês. Nesse momento, talvez você esteja se perguntando, mas Jin, você falou tanta coisa de gramática, né? Verbo transitivo, intransitivo, pronome relativo, advérbio de tempo. Eu já não me lembro mais o que é tudo isso. Eu quero que você fique tranquilo, tranquila neste momento. Porque neste momento eu estou apenas apresentando para você o conteúdo que você precisa aprender em cada etapa dos seus estudos, em cada passo dos seus estudos apresentados. Mas durante as aulas eu explico o que é isso em português, o que é isso em japonês e você vai acompanhar as aulas muito facilmente. Por exemplo, se eu digo para você que determinada coisa é um substantivo, é uma palavra, né, que nós utilizamos para nos referirmos a qualquer tipo de objeto, por exemplo. Uma lousa é um substantivo. Né? Um rádio é substantivo, um iPhone é um substantivo. Então, quando eu falo dessa forma e falo para você, por exemplo, que um pronome demonstrativo, o que é isso, Jin? Nada mais é do que isto, isso, aquilo. O que você já utiliza em Nihongo, que é kore, sore, are. Isso é um pronome demonstrativo. Ele tem um nome gramatical simplesmente, mas você já utiliza essas palavras todas, todo esse conteúdo no seu dia a dia, na sua fala natural. Eu só vou mostrar para você o que são eles dentro de todo um contexto para que você possa realmente dominar a língua, entendendo a gramática da língua, assim como você irá entender a gramática do português. Quando somos adultos, precisamos ter essa relação, visualizar a língua que estamos aprendendo de acordo com a língua que nós falamos, que nós dominamos, porque desta forma tudo fica muito mais claro, muito mais simples e muito mais interessante de se aprender. Por isso, agora eu irei te mostrar alguns pontos essenciais do que você precisa para se preparar para a abertura das inscrições na segunda-feira. A primeira coisa é que eu criei uma página que será enviada no grupo exclusivo do WhatsApp. Nessa página, eu explico tudo o que você precisa saber para dar o próximo passo e aproveitar todos os benefícios da próxima turma do Fale Japonês. Você também terá a chance de entrar no grupo de pré-inscritos. Você não paga nada para entrar nele. E quem estiver nesse grupo não irá correr o risco de perder o link e ficar de fora desse treinamento. Esse é o grupo que apenas quem realmente estiver comprometido a mudar de vida irá fazer parte. Por outro lado, caso você não entre no grupo, pode estar colocando em risco a sua vaga. Então, se você realmente está querendo aprender a falar Nihongo com menos de 30 minutos por dia, precisa entrar para disputar uma das vagas. Lá, nessa página, eu também explicarei todos os detalhes sobre os benefícios que eu preparei para a próxima turma. O primeiro é um super desconto de 20.000 ienes para quem dar o próximo passo e se inscrever assim que as inscrições forem abertas.
E eu já deixei claro para depois você não dizer que eu não te avisei. Esse desconto ficará no ar por pouquíssimo tempo. O segundo benefício são todos os bônus que eu preparei para essa turma. As pessoas que se inscreverem assim que o link for liberado na segunda-feira ganharão alguns super bônus que fará com que você aprenda o Nihongo muito mais rápido. O primeiro bônus é uma mentoria, o segredo para a fluência. É uma mentoria em grupo somente para as pessoas que se inscreverem nas primeiras horas. Nessa mentoria ao vivo, você irá dominar um dos pontos mais importantes para chegar à fluência no Nihongo mais rapidamente. É um conteúdo que não existe disponível normalmente. Você entenderá a importância das onomatopeias. Mas por que isso é tão importante? Porque são expressões baseadas em sons e outros fatores como sentimentos e texturas, como tic-tac, blá blá blá, au au, piu piu, toque toque. Não há uma conversa sem uma onomatopeia. Na verdade, a maioria das conversas entre os japoneses apresentam dezenas de onomatopeias. Este, com certeza, é um dos pontos mais fundamentais para que você consiga dominar o idioma para se comunicar com um nativo. Dentro do curso há esse conteúdo, mas de forma diferente. Entender a importância das onomatopeias no idioma japonês irá alavancar de forma considerável a sua fluência no idioma. Mas lembrando que esse é um bônus limitado para as pessoas que tomarem a decisão de entrar no curso mais rápido, apenas para quem se inscrever logo na abertura das inscrições e ficará disponível por poucas horas. Mas para isso, você deve ficar de olho no grupo do WhatsApp e principalmente atento no grupo VIP, porque esses receberão o link primeiro. O segundo bônus, eu vou liberar um acesso à comunidade secreta dos samurais, para quem garantir a inscrição assim que o link for disponibilizado. A comunidade secreta dos samurais, por si só, já vale mais do que o preço especial que eu revelarei na segunda-feira. Porque ela tem dois pontos que são imprescindíveis para o aprendizado acelerado do Nihongo. São eles: um ambiente cheio de pessoas com o mesmo objetivo que você, que estimulam seu desenvolvimento a todo momento e que se ajudam enquanto aprendem. Isso promove uma imersão total no idioma japonês. Lembra que eu falei na aula 1 que um dos erros era não ficar imerso no idioma, mesmo morando no Japão, por causa das muletas que podemos utilizar por aqui? Pois é. Arrisco a dizer que uma das armas fundamentais para o Fale Japonês ter tanto sucesso é a comunidade, por causa dessa imersão, um ambiente de desenvolvimento e ajuda mútua. E o segundo ponto, que são os encontros para estimular ainda mais a conversação, onde você terá a chance de praticar a conversação independentemente do seu nível de conhecimento do Nihongo. Só isso já vale bem mais do que o valor na condição especial e exclusiva desta turma que será revelado na segunda-feira. O terceiro bônus é um módulo inteiro com técnicas e estratégias para aumentar a sua produtividade nos estudos. Ou seja, um método criado pelo coach de alta performance Fernando Neves, radicado na Espanha, para que você aprenda em meia hora, o que normalmente levaria mais de 1 hora para aprender. É um conteúdo imprescindível para quem tem pouco tempo e quer aprender mais rápido e se dedicando por menos tempo. Além disso, quem se inscrever nas primeiras horas também receberá mais um bônus para aumentar ainda mais a velocidade com que aprenderá o idioma japonês. É um curso aprofundado sobre partículas com um manual completo de 137 páginas para você dominar definitivamente 17 partículas, acompanhadas de 17 videoaulas e ter uma base muito mais sólida para aprender o idioma. Com isso, você conseguirá formar frases gramaticalmente corretas, assim como os japoneses fazem no dia a dia. É para você acelerar ainda mais o domínio do Nihongo, pois ele adiantará muito o seu aprendizado em relação ao conteúdo do curso e fará com que você aprenda ainda mais facilmente os outros conteúdos da língua japonesa. Esse bônus aborda mais rapidamente e
profundamente essas 17 partículas essenciais para quem está iniciando os estudos do idioma japonês, aumentando muito a velocidade do aprendizado e conhecimento que você terá do idioma. Você também receberá um material exclusivo para ajudar você ou pessoas próximas em momentos de aperto em situações muito comuns que ocorrem algumas vezes por ano quando necessitamos de atendimento médico. É um manual de apoio, um e-book de vocabulários para recepção hospitalar, contendo um dicionário vivo com vocabulários para que você ou alguém de sua família consiga resolver situações em clínicas e hospitais. Ajuda muito, porque é relativamente simples, mas a maioria das pessoas passa aperto nessas horas por não se tratar de vocabulários comuns do dia a dia. E ainda tem mais! Quem se inscrever na segunda-feira também receberá um módulo bônus sobre a melhor forma de viver e trabalhar no Japão. Um módulo completo sobre empreendedorismo no Japão para freelancers e autônomos, legislação trabalhista, seguro social, férias remuneradas, previdência social, acordo da Previdência Brasil-Japão, licença maternidade e licença médica. Tudo o que você precisa saber sobre esses assuntos, esclarecidos por Vanessa Randa, do Viver e Trabalhar no Japão, uma expert que vem ajudando muito a comunidade no Japão com seu conhecimento. E ainda tem mais 4 bônus que somente as pessoas que fizerem a inscrição irão descobrir. É muita coisa, então não perca tempo. Agora preste muita atenção nas informações que te darei a partir deste momento. Daqui a pouco, o link da página com todas as informações estará disponível lá no grupo exclusivo do WhatsApp. Se você quer ter a chance de fazer parte da próxima turma e aproveitar tudo isso, acesse essa página, leia com calma todas as informações que estão disponíveis lá, para você estar preparado, preparada e depois você entra no grupo VIP. Seguindo todos esses passos, você tem total condição de ter todas as informações e aumentar a sua chance de garantir uma vaga dentro do treinamento fechado comigo. Por hoje é isso. E a gente se vê na próxima aula, na segunda-feira, às 20 horas, horário de Japão. Não se esqueça que esta semana foi feita para você. Então comente aqui embaixo o que você achou e compartilhe esse conteúdo com alguém que gostaria de aprender o idioma japonês. E a gente se vê na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro na segunda-feira. Até lá! Já né? Arigatou gozaimashita!